Deve. Gente, eu não vou tomar muito tempinho de vocês. A gente está quase na véspera de um feriado, tá? A ideia aqui é que seja um bate-papo, vocês fiquem à vontade, tá certo? Eu sou meio old school ainda com o Meet, então se vocês precisarem tirar alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Porque talvez eu me perca um pouquinho aí com os apontamentos só de levantar a mão. E se também preferirem, pode deixar todas as dúvidas para o final e a gente vai conversando também, sem problema nenhum. Então, vou trazer para vocês, gente, uma discussão sobre o envelhecimento e o rim, tá? A Soraya já me apresentou, então eu fiz faculdade na Universidade Federal do Cariri, clínica médica na Faculdade de Medicina do ABC, nefrologia na Unesp, e aí acabei ficando por aqui, tá? Com planejamentos tanto da parte de assistência quanto da pós-graduação. Eu trabalho com a parte de diálise, os agudos e um pouquinho de transplante renal também. Então, o roteiro da nossa aula vai ser discutir um pouquinho sobre um pouquinho mais da filosofia do que seria envelhecer, como é que o rim nasce, a função em si do rim e como é que ele se comporta no processo aí de um envelhecimento, tá? Então, quando a gente vai um pouquinho para as definições do que seria envelhecer, né, isso engloba uma série de processos com nomes diferentes e significados diferentes. A gente pode ter um envelhecimento saudável e o habitual esperado, ou a gente pode ter um envelhecimento que ele é acompanhado de uma fragilidade ou de condições patológicas, tá? Então, quando a gente envelhece de maneira biologicamente, entre aspas, saudável, a gente está falando de um processo de senescência, tá? E o nosso organismo, ele tem, por definição, a senescência programada. A senectude, na verdade, é o que a gente chama de velhice em si, tá? Então, ela é um estado, ela é o produto final da senescência, tá? E a senilidade seria um processo onde a gente atribui, então, um processo de envelhecimento já patológico, ou seja, aquele idoso que tem um grau de fragilidade que impacta na sua independência e nas suas atividades básicas, tá certo? Então, a senescência e a senectude, geralmente, elas são interpostas como coisas semelhantes. Só para a gente refinar, então, a senescência seria o processo de envelhecer de maneira saudável, e a senectude já o estágio objetivo final disso daí. Falando um pouquinho de como é que o rim vai nascendo, então, o rim ele vem do mesodermo intermediário. Lá para a quarta semana de gestação, a gente forma uma estrutura chamada de pronéfros, que depois vão se diferenciar em mesonéfros, divididos em túbulo mesonéfrico e ducto mesonéfrico. Esse túbulo ele fica remanescente e o ducto mesonéfrico ele acaba migrando para o mesênquima, formando aí os metanéfros. Tá? Muito detalhezinho de embriologia, mas é mais para a gente se contextualizar. Então, formando essas estruturas de metanéfros, depois existe um aglobamento dessas estruturas, elas vão ascender, vão rotacionar para uma disposição já um pouquinho mais próxima do que seria uma topografia inicial do rim, tá? E por volta da décima segunda semana de gestação, a gente começa a produzir um volume urinário, que isso daí vai compor também o nosso líquido amniótico. Então, essa imagem eu acho linda demais, tá? Eu sempre trago que eu sou apaixonado pelo que eu faço. É difícil, talvez, é bastante complexo, mas acaba que todas as pecinhas vão se encaixando. Então, esse é o nosso rim, tá? É uma visão macro e uma visão micro do nosso rim. Quando a gente olha aqui para uma visão macro, principalmente das estruturas vasculares, a gente vê aqui no nosso hilo renal que a gente tem a perfusão do rim através da artéria renal, subindo na interlobar, depois arqueada, interlobular, aferente, e aí a gente vai formar a nossa estruturinha que a gente chama de tufo glomerular, né? Um enovelado de capilares, tá certo? Onde a gente vai fazer o processo de filtração do sangue, tá? Esse sangue, depois de passar pelo glomérulo, ele vai escoando pela arteríola eferente para tanto vasos da vasa recta, ou vasos retos, e capilares peritubulares, que vão irrigar nossos túbulos renais e depois escoar o restante desse produto através de veia interlobar, veia arqueada, veia interlobular, né? Desculpa, veia arqueada, veia interlobar, e depois para a macroestrutura da veia renal. Aqui o escape, então, do débito urinário, a partir das pirâmides cálices, depois
para o nosso ureter, tá? Nossa pelve renal, ureter. Aqui, estruturas corticais, estruturas medulares e tudo englobado, então, pela nossa cápsula renal, tá? Essa é uma visão macro e essa seria uma visão mais micro da nossa unidade néfrica, tá bom? Então, entrando um pouquinho mais em microestruturas, a gente tem o nosso tofo glomerular, formado, então, a partir da entrada da arteríola aferente, com acoplamento a partir dos nossos capilares enovelados e saindo pela arteríola eferente. A gente tem estruturas que vão sustentar o nosso glomérulo, que seria o nosso mesângio, tá? Temos estruturas próximas também, chamadas de mácula densa. Aqui, a partir de um processo de filtração, forma-se a urina, que adentra no espaço urinário, englobado pela nossa cápsula de Bowman, e isso vai desembocar no nosso sistema tubular. Então, seguindo um pouquinho mais com as nossas estruturas, a urina vai escoando pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o nosso ducto coletor. Durante todo esse processo, a gente tem secreção e reabsorção de várias substâncias e eletrólitos. Bom, e com isso, a gente forma finalmente a nossa urina, o nosso débito urinário. Tá? Então, o rim, ele é um órgão que ele é muito sistêmico. Eu sempre brinco que às vezes o rim fala bastante coisa, só que nem sempre a gente tem a malícia para poder entender o que ele está falando. Ele é um órgão que acaba conversando com o coração, intestino, fígado, cérebro, até a pele, dependendo de algumas situações. Parte do nosso débito cardíaco passa ali diariamente, em torno de 20 a 25% do nosso débito cardíaco vai passar pelo rim. E o rim vai fazer o que com esse débito cardíaco? Ele vai fazer uma série de processos que são responsáveis e são necessários para que haja um controle do excesso de líquido corporal, um controle do nosso metabolismo gerado a partir tanto de subprodutos daquilo que a gente ingere, quanto também do que o nosso próprio corpo acaba sintetizando ou até do nosso lixo celular. O rim, ele também tem uma função hormonal, cada vez mais a gente vai estudando as funções hormonais do rim, seja pela ativação da nossa vitamina D, seja pela liberação da eritropoetina, e durante todos esses processos também, ele acaba fazendo uma função de limpeza, removendo toxinas produzidas pelo nosso próprio corpo. Então, se eu começo a entender o que o rim faz, eu consigo entender mais para frente o que acontece quando esse rim não funciona de forma adequada. Eu vou perdendo ao avanço de alterações graves da função renal, o controle de líquidos, e eu acumulo eles no corpo, eu vou acumulando os subprodutos dos meus processos metabólicos e toxinas, e aí eu posso ter várias repercussões desse processo, tanto a nível de eletrólitos, quanto a nível também de toxinas verdadeiras. E eu vou prejudicando a função hormonal do rim, tá? Seja através da vitamina D, seja eritropoetina e outros hormônios de função parácrina, tá? E o envelhecimento, onde é que ele entra no meio disso tudo? Na verdade, a pessoa que envelhece, ela pode estar sujeita a ter alterações do rim que são inerentes e somente associadas ao próprio envelhecimento saudável e que vai acontecer com todos nós, mas esse envelhecimento, ele também pode se dar através da presença de comorbidades que podem ou não fazer algum grau de agressão renal. E esse grau de agressão renal pode se traduzir em realmente uma doença renal crônica ou só também acelerar alterações que já eram esperadas pela senescência. Assim, um rim velho não é necessariamente um rim doente, tá? Eu acho que é a principal informação que eu posso trazer para vocês nessa aula e eu vou explicar o porquê. A gente tem uma definição para o que chamamos de doença renal crônica, tá? Então, a doença renal crônica é uma condição caracterizada por manutenção de alteração tanto da estrutura do rim quanto da sua função por um período de pelo menos 3 meses. E como é que a gente avalia essa função do rim, tá? A função do rim, ela vai ser avaliada pela própria filtração. Se é uma função primordial do rim, nada mais justo que a gente avaliar pela filtração. Tá? E o que a gente considera uma alteração patológica? A alteração patológica, de maneira geral, da função renal seria ter uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, tá? Ajustada aí por uma superfície de área corpórea, por mais
de 3 meses, ou seja, uma alteração persistente, tá? Ou, entendendo que na mesma proporção que eu faço filtração, eu entendo que eu posso ter coisas que eu deixo passar e ter coisas que eu não permito a passagem. E a gente já sabe, tá, que a albuminúria, ou seja, a perda de albumina na urina, ela está relacionada a um aumento do risco cardiovascular. Não é interessante para o corpo tanto perder albumina, também não é interessante as consequências que essa perda de albumina vão fazendo à própria estrutura renal. Então, quando ela existe, ou seja, definida por mais de 30 miligramas de albumina em relação à gramagem de creatinina na urina, ou uma perda maior que 30 miligramas de albumina por mais de 24 horas, no exame chamado microalbuminúria de 24 horas, se ela perdura por mais de 3 meses, é uma alteração persistente e compatível com uma doença renal crônica. Por que eu falo isso para vocês? Porque já tem sido feita, já é documentado, a associação entre qualquer uma dessas duas alterações, tanto de filtração quanto de albuminúria, com maior risco cardiovascular. Então, se eu pego um paciente que tem uma dessas duas alterações e eu comparo com quem não tem nenhuma das duas, esse paciente tem mais risco cardiovascular e a gente acaba atribuindo também a isso, então, uma faixa de corte que a gente define como uma doença renal crônica, tá? E essa doença renal crônica está associada com prejuízos funcionais, reprodutivos e, então, como eu falei, aumento de risco cardiovascular. E a doença renal crônica, ela é muito prevalente, gente. Cerca de 10 a 12% da nossa população é doente renal crônica. É uma das principais condições não transmissíveis e a nossa prevalência é crescente. E é uma doença que ela tem um impacto muito grande na funcionalidade desse indivíduo. Então, com graus variados de doença, a gente pode ver repercussões diferentes, mas nos graus mais avançados, isso é muito importante. Tá? E aí, por que que a gente acaba dando esse diagnóstico e também classificando? Porque quanto mais avançadas são as minhas alterações, tanto de taxa de filtração como albuminúria, maior é, de maneira independente, o risco cardiovascular desse paciente, tá? Então, a gente tenta estratificar o doente que a gente diagnostica com doença renal crônica, para entender também qual vai ser o comportamento, tanto de risco cardiovascular, como o próprio comportamento de progressão da doença. Como é que o envelhecimento ele entra nesse processo? Aqui eu trago uma imagem bem interessante para vocês em relação ao avanço da idade e alterações estruturais e funcionais no rim, tá? E aqui uma faixa de corte tracejada com a definição corrente do que a gente coloca como doença renal crônica. Veja que aqui em verde eu tenho um envelhecimento saudável, eu tenho aqui um envelhecimento com comorbidades e eu tenho verdadeiramente a doença renal crônica. E o que essa imagem traz para a gente? Que um paciente, ele pode ter uma idade avançada, mas comportamentos totalmente diferentes em relação à estrutura e função do rim, tá certo? Então, assim, a gente começa a entender que olhar só a foto de um paciente idoso em um exame de urina ou creatinina nem sempre vai traduzir todo o processo que aquele rim está sendo submetido. A gente precisa fazer uma investigação mais detalhada e bem criteriosa. Por quê? Quanto maior a alteração verdadeira e patológica desse rim, mais rápido progride as alterações definitivas do rim, mais irreversível são algumas lesões e maior a repercussão funcional para esse paciente. E como é que acontece esse envelhecimento renal? Eu não vou entrar em todas as vias metabólicas com você, eu só quero que vocês entendam que isso daí é um processo multifatorial. Então, dentro do processo de envelhecimento renal mesmo programado, a gente tem várias alterações, seja ativações do nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vão levar um pouquinho de fibrose, vasculopatias associadas ao envelhecimento, um processo inflamatório crônico pequeno, mas persistente, ativação de vias oxidativas, tá certo? Perdas de proteínas associadas a efeitos antioxidantes, e tudo isso levando a um processo de envelhecimento renal. No nosso envelhecimento renal saudável, o que a gente espera? A gente espera que o rim vá diminuindo mesmo, tá? Por quê? Porque se a gente tem uma senescência programada, existe uma proposta que as células vão perdurando, uma certa expectativa de funcionamento, e chegando aí nos estágios mais finais dessa atividade celular,
que ela vá sendo degradada, tá? Então, como é que isso acontece no rim? No rim, se a gente for fazer biópsias de pacientes mais idosos, a gente vai encontrar uma redução do volume renal, mas essa redução, principalmente abaixo dos 60 anos, ela não é proporcional ainda. Eu tenho primeiro uma redução do meu tamanho, do córtex, com um crescimento compensatório da medula. Então, essas áreas do córtex, elas começam a fibrosar e a morrer um pouquinho mais cedo, e isso é natural. Mas a minha medula, ela vai compensando esse processo para tentar manter uma atividade saudável desse rim. Então, o fluxo plasmático renal ele vai se mantendo, apesar do córtex estar diminuindo, a medula está aumentando. Depois de 60 anos, a medula começa realmente a diminuir de volume, e aí o rim começa a diminuir por inteiro, tá? Durante esse processo, eu posso ter também um enfraquecimento da minha membrana basal tubular, e com isso, lá nas porções mais distais do néfron, eu começar a ter formações de vesículos e depois, com isso, a formação de cistos renais. E esse desenvolvimento dos cistos e crescimento, ele pode acontecer e sem necessariamente isso ser patológico. Só para vocês terem ideia, pacientes em torno de 70 a 80 anos de idade, até 25% deles vão ter pelo menos um cisto no rim, tá? E isso não necessariamente se traduz numa doença. É um achado da própria mudança de envelhecimento. Se a gente vai lá para o microscópio, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma nefroesclerose, então aquela estrutura néfrica que eu mostrei para vocês, ela pode, na verdade, acabar entrando em um processo que a gente chama de apoptose programada e depois aquilo se ficar como um residual de fibrose, que a gente chama de nefroesclerose. Isso também pode acontecer um pouquinho de maneira não tão igual, mas semelhante em termos de fisiopatologia, em uma aterosclerose ou arteriosclerose também, tá? Então, existe um processo de envelhecimento, hialinose, aumento de formação de placas na minha estrutura vascular renal. O glomérulo em si, ele vai esclerosando também, então as células glomerulares vão morrendo ali, e isso gera um processo inflamatório crônico, que se forma em torno de fibrose. Existe uma redução do nosso número de néfrons funcionantes, então, números variados para perfis variados de população, mas a gente acaba passando de aí, em torno de 1 milhão de néfrons, em volta aí de uma idade jovem, para até uns 520 mil néfrons funcionantes aos 80 anos de idade, mais ou menos. E esses néfrons funcionantes, eles acabam tentando manter na sua forma a função do rim, tá? Existe, sim, uma queda da taxa de filtração glomerular a partir dos 40, 35, 40 anos de idade, ou seja, a gente vai perdendo de maneira fisiológica de 0,7 a 1 ml por minuto, né, de filtração ao ano, e isso é totalmente esperado, tá, desse processo. O interessante é que em outras condições que necessariamente são patológicas, o rim, na verdade, com os glomérulos remanescentes, acaba fazendo um mecanismo de supercompensação. Então, aqueles que eram residuais, eles acabavam fazendo um mecanismo que a gente chama de hiperfiltração para compensar a perda da massa funcional que eu perdi. Então, isso pode levar a longo prazo à formação de albuminúria. Mas, fazendo análise de algumas biópsias renais de pacientes idosos que eram rígidos, eles perceberam que existia, sim, uma redução de massa renal funcionante, então, uma redução do número de néfrons, mas esses residuais não estavam no estágio de hiperfiltração. Eles continuavam de maneira isolada, quando analisada a função de cada um, no estágio de normofiltração. E por isso, no envelhecimento saudável, a gente não espera que esse paciente tenha albuminúria, tá? Por quê? Porque um dos principais mecanismos associados com o aumento de perda de albumina e outras proteínas é o estágio de hiperfiltração, que a gente não espera ver tão contundentemente no paciente idoso saudável. Tá, eu entendi que o meu paciente, ele tem alteração na função do rim, eu não sei se ele é um doente renal crônico verdadeiro, se essa alteração é só do envelhecimento, da senescência renal. De qualquer forma, ele é um paciente que ele tem menos néfrons funcionais, é um paciente mais suscetível a insultos renais. A chance dele receber algum insulto e se adaptar de forma adequada é menor em relação a quem nunca teve alteração da massa renal funcionante.
Então, é sempre importante a avaliação de todo paciente idoso, seja rígido ou não rígido, em relação ao rim, a gente identificar fatores de risco que possam estar associados à existência ou à propensão de insultos renais. Então, avaliar a volemia, a função cardíaca, o estágio nutricional, condições perioperatórias, evitar o uso de substâncias nefrotóxicas, evitar, no caso também, o uso de contraste iodado na medida do possível, quando não há um benefício tão claro assim com o exame, evitar a sobreposição do uso de anti-inflamatórios e esteroidais com os usos de BRAS, né, que são bloqueadores do receptor de angiotensina, inibidores aí da enzima conversora de angiotensina, nesse caso, também é importante que a gente faça um controle adequado da pressão arterial desse paciente, se ele for hipertenso, e mesmo às vezes a gente tem pacientes que têm alteração da pressão arterial de maneira só sistólica, pelo processo de envelhecimento e rigidez dos nossos vasos, tá? E prevenir, ou na medida do possível, identificar o quanto antes quadros infecciosos para esses pacientes, que na maioria das vezes têm, por condição de base, inflamações crônicas do processo de envelhecimento e talvez tenham a resposta imunológica a patógenos de maneira menos eficaz que um indivíduo adulto jovem. Então, a gente sempre vai pesquisar fatores de risco modificáveis, não modificáveis durante a avaliação de um paciente idoso para entender se ele tem necessariamente alguma chance maior de, além de um envelhecimento renal saudável, de iniciar mesmo uma doença renal crônica e essa alteração da função renal persistir. Então, durante a minha consulta, eu vou avaliar se ele tem fator de risco para fazer alguma injúria renal aguda, ou se ele está numa injúria renal aguda, avaliar risco cardiovascular, a presença de diabetes, hipertensão, se ele já tem proteinúria, se é um paciente que tem obesidade, hiperlipidemia, hiperuricemia, se é tabagista, e fatores não modificáveis, como dados demográficos de idade e gênero, que podem estar associados a mais riscos de determinadas condições que podem alterar a função do rim, a raça, a etnia, o baixo peso ao nascer, alterações hereditárias ou doenças familiares, tudo isso é importante quando a gente está avaliando um paciente idoso e vê alguma alteração em relação à função renal. E quando essa doença ela avança de maneira mais importante, quando realmente é um idoso com uma doença renal crônica, num estágio mais avançado, a gente sabe que hoje temos formas de substituir a função do rim nos métodos dialíticos e até mesmo transplante renal. E como é que fica o idoso no meio disso? Ele é candidato a métodos que às vezes podem ser um pouco mais invasivos do ponto de vista biológico? Depende de quem eu estou falando. O envelhecimento, ele pode ser feito de maneira diferente para um paciente em relação a 3, 4, 5, 6 outros. Pode ser que esse idoso seja amplamente funcional com seus 80, 85 anos de idade, que assim a expectativa de vida dele seja longa. E sim, esses métodos são cabíveis para esse perfil de paciente. Agora, eu posso estar diante de um idoso de 68 anos, mas que já teve várias complicações, infartos, AVCs, é super dependente do ponto de vista funcional, e aí mesmo com a idade não tão avançada, será que existe proporcionalidade nessa indicação, nessa intervenção, às vezes mais invasiva? Então, no atendimento do paciente idoso, a gente precisa também identificar critérios de elegibilidade para determinadas invasões. Não estou falando de investimento, estou falando de invasões, para saber o que é proporcional ou não. Nesse contexto, é importante a gente salientar que muitas vezes, quando o rim não funciona tão bem, existe um acúmulo de toxinas. Essas toxinas podem prejudicar a condição funcional desse idoso. Então, quando a gente consegue substituir a função do rim, pode haver uma melhora funcional. Entretanto, alguns quadros cognitivos podem não ter uma melhora tão importante. Então, naquele paciente que tem uma síndrome demencial mais avançada e pode ter um pouquinho de influência desse acúmulo de toxinas, talvez a reversibilidade esperada seja menor, porque a doença demencial é muito mais avançada do que necessariamente a influência dessas toxinas, tá? E aí, eu queria abrir o microfone para vocês.
trouxe alguns casinhos clínicos para a gente brincar, tudo bem? Alguém tem interesse de ler um pouquinho? Vamos lá, pessoal, sem vergonhas. Quem que vai se disponibilizar a ler o caso clínico aqui para o Beto, por favor? Eu posso ler, Soraya? Opa, adorei. Então, pode ler, Mari. A Joana. Mari lê a Não, primeira pode e a ler, Joana lê Joana. a próxima. Vai ter mais casos, pode ser? Mari lê a primeira e a Jo lê a próxima. Fechou? Tá bom. Então, identificação JCS, 82 anos, natural e procedente de Botucatu, viúvo e agricultor. Queixa principal, dor articular em joelhos. HPMA, paciente comparece à consulta de rotina em UBS devido à artralgia mecânica bilateral, com piora ao deambular, sem sinais de hiperemia local ou quaisquer outras queixas associadas, de início há 2 anos, sem uso contínuo de medicações, cirurgias ou internações prévias. Antecedentes familiar, pai com histórico de hipertensão. Exame físico. A pressão está 116/70, frequência cardíaca 82, peso 78 quilos, altura 1,77. Ectoscopia orientado no tempo e no espaço, normocorado, hidratado, eupneico. ACV. O que é ACV? Aí, ó, eu dificultei para vocês, desculpa, mas isso daí, ó, é aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, aparelho abdominal e extremidades. Tá, e esse aparelho RCR é o quê? Seria o ritmo cardíaco regular, aí eu vou traduzir para vocês, gente. Tá, Nós temos beleza. pulsas cardíacas normofonéticas, então murmúrio vesicular presente, sem alterações de ruídos adventícios, abdômen flácido, com ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação, sem edemas e o tempo de enchimento capilar preservado. Então, assim, um exame físico que não chama atenção para nenhuma patologia ou alteração de aparelhos orgânicos, assim, de maneira pontual. Perfeito. Vamos para os Exames exames? complementares. Tá, pode ler ou você quer seguir? Pode ler. Tá. Exames complementares. Maio de 2000, a creatinina deu 1 miligrama por decilitros, CKD-EPI e a taxa de filtração 88 ml por minuto, ureia 40 miligramas por decilitros, ultrassom de 2023, rins de tamanho normais, sem alteração da diferenciação córtico-medular significativa. Em novembro de 2025, a creatinina foi para 1,2 miligramas por decilitros e a taxa foi para 60. A ureia foi para 45 miligramas por decilitros, HB 13,5, a leucócitos 9.600, a plaqueta 180 mil. A hemoglobina glicada foi para 5,4, colesterol total 120, LDL 42, HDL 60, albuminúria de 24 horas 15 miligramas, vitamina D de 32 e o PTH de 50 e cálcio de 8,8. Tá. E aí, eu não sei ao certo qual a profundidade de contatos que vocês já tiveram com essas informações, eu vou ajudar vocês um pouquinho na interpretação, tá bom? Então, ó, pontos-chave em relação aos exames complementares. O paciente, ele tinha uma creatinina nos anos 2000 de 1 miligrama por decilitro, que isso se traduzia numa taxa de filtração de 88, tá? Em novembro de 2025, 25 anos depois, ele tem 1,2 de creatinina, tá certo? E tem uma taxa de filtração glomerular de 60 ml por minuto. Vocês lembram um pouquinho do que eu comentei, que depois dos 35, 40 anos de idade, a gente tem uma perda aí de 0,7 a 1 ml por minuto de taxa de filtração glomerular? Perfeito. Essa variação no período de 25 anos, de 88 para 60, é uma alteração que chama a atenção de vocês ou uma alteração que a gente poderia ter e talvez isso não seja nada tão importante assim? É mais que um por ano, né? No caso. Isso. É um pouquinho mais que um por ano, tá? Ok. E ele tem algum outro fator de risco que eu poderia interpretar que ele tem um processo patológico no rim ou um envelhecimento saudável?
Essa perda de albumina? Exatamente, isso daí é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Então, veja, ele tem uma albuminúria de 24 horas de 15 miligramas, tá? Só que essa perda de albumina de 15 miligramas não é uma perda que necessariamente eu digo que é patológica, tá? Então, lembrar que para a definição de doença renal crônica, eu esperaria perder mais de 30 miligramas de albumina em 24 horas. Então, esse paciente não está perdendo albumina numa intensidade que eu traduziria como patologia, tá? E aí, eu vou trazer mais um dado para vocês. O ultrassom dele chama a atenção para uma alteração estrutural muito grosseira? Não. Não. E na história desse paciente, vamos voltar um pouquinho. Tem algum fator de risco dele que chame a atenção para a instalação de uma doença renal crônica? Ele tem 82 anos, é super ativo, é agricultor ainda. Ele tem um pouquinho de dores articulares, mas são dores articulares mecânicas, que ele não traz nenhum sinal inflamatório nessas articulações. A gente pega o exame físico dele, não tem nada que chame a atenção. Então, assim, por mais que ele tenha essa variação da creatinina, a gente também está sendo muito criterioso em dizer que se de 2000 para 2025 eu caí de uma taxa de filtração de 88 para 60, ou seja, eu variei 28, eu talvez esteja sendo um pouquinho Caxias para dizer que essa alteração é um pouquinho a mais do que os 25 que eu esperaria. Vocês estão entendendo? Eu não identifico nesse paciente uma progressão muito mais acelerada do que o habitual nem fatores de risco. Então, gente, eu não tenho proteína. Pode falar. Opa, eu não... Matheus, quer fazer alguma pergunta? Matheus Lopes, acho que está aberto o microfone. Opa, Acho que não está indo, Beto. Você está tudo bem. ouvindo? Não, né? E só para a Quer gente colocar pelo chat? relembrar que esse paciente, ele tem uma taxa de filtração que ainda não chega a ser menor que 60, tá? Então, esse paciente não tem alteração estrutural, ele não tem perda de proteína significativa pelo rim, e ele teve uma alteração da filtração, mas que é nada muito para além de diferente do que a gente esperaria para ele, tá? Então, eu vou dizer para vocês que, na verdade, esse paciente ele tem uma senescência renal fisiológica. E aí, as queixas articulares? Mostrou artrite de joelho, esperado. Para um idoso de 82 anos, que ainda é agricultor e está lá todo dia pegando sol e pegando errado também na enxada. Tá bom? E talvez fique mais fácil da gente entender isso com o caso 2. Alguém se disponibiliza para ir para o caso 2? Eu posso É ler, mesmo, sem Ana? problema. Aham. Beleza. ID, MPS, 70 anos, natural e procedente de Itu, casada, mãe, advogada aposentada. Queixa principal: edema generalizado há 2 meses. HPMA, paciente comparece à consulta de rotina em UBS devido à piora de edema de membros prévio e dispneia aos moderados esforços. Informa que estava em uso irregular de medicação de uso contínuo, visto que estava visitando a família em Recife, com ganho de peso de 12 quilos nos últimos 3 meses, associado a descontrole pressórico e glicêmico. A medicação, losartana, 100 mg por dia, hidroclorotiazida, 25 mg por dia, amlodipino, 10 mg por dia, e furosemida, 40 mg ao dia. Atorvastatina, 40 mg por dia, insulina, não sei falar a dose, É, e insulina regular. isso. Antecedentes familiares. Mãe diabética falecida após infarto agudo do miocárdio aos 69 anos. Pai diabético e hipertenso, com histórico de AVE, antecedentes pessoais, dislipidemia, retinopatia diabética e neuropatia diabética. Exame físico. Pressão 16/10, frequência cardíaca 94,
Peso 84, altura 1,62. Ectoscopia orientada no tempo e espaço, hipocorada, 2 cruzes em 4, anasarcada, anictérica. E aí Ruído. eu vou te ajudar nessa fase também, tá? Então, o ritmo cardíaco que era regular em 2 tempos, Aham, alteração das bolhas na bolha. ausculta, tá? No aparelho respiratório, ele tinha um murmúrio vesicular presente, mas tinha estertores crepitantes até o terço médio. Na avaliação do aparelho digestivo, ele tinha um abdômen ascítico, com hidro aéreo presente, tinha um sinal de escoda em 5 centímetros da cicatriz umbilical, e tinha edema de membros inferiores e de membros superiores também, tá? Com um sinal de cacifo positivo, e aí a topografia desse edema ia de 3 cruzes a 4, de 4 cruzes, ele preenchia 3, tá? Tá. Exames complementares, em janeiro de 2023, creatinina 2 miligramas por decilitro e a taxa de filtração glomerular 27 ml por minuto. Ureia 92, proteinúria de 24 horas 2,7 gramas e albuminúria de 24 horas 2 gramas. Uhum. Já em novembro de 2025, a creatinina foi para 4,3 e a taxa de filtração glomerular foi para 11 ml. A ureia já aumentou para 145, a hemoglobina está em 8,2, leucócitos 5.000, plaquetas 220.000. Hemoglobina glicada 12%, colesterol total 270, LDL 178, HDL 32, TG 300. Albuminúria de 24 horas, 4 gramas. E PTR de 24 horas, 6 gramas. Isso é proteinúria, tá, gente? Ah, tá. Vitamina D, 15. Albumina sérica, 2,4. PTH, 250. Cálcio, 7,8. E fósforo, 6,6. Beleza, então deixa eu trazer alguns pontos chaves para você. Então vamos lá. Vocês acham que essa paciente tem uma alteração da função do rim ou não? Sim. Eu acho que Sim. Acho que sim. Sim. E por que vocês acham que ela tem essa alteração? Alteração da creatinina. a creatinina e pela diminuição da taxa de filtração glomerular. Perfeito. Que mais? Só A que ela não história tem clínica albuminúria também, grande, né? o edema generalizado há 2 meses. Isso, tem edema, né? Ó, vamos lembrar que quando a gente estava falando de alteração de ter uma albuminúria significativa ou não, o corte era 30 miligramas. Aqui ela tem 4 gramas de albuminúria. Ah, tá. Gramas. Ah, tá. Então, Então, aqui são então sim. 4 gramas. Olha a quantidade de albumina e proteínas que a paciente está perdendo. Ela preenche os critérios para a gente dizer que ela tem uma doença renal crônica? Sim. Sim. Ela tem essas alterações documentadas em 2 anos, pelo menos, né? Ok, vamos voltar um pouquinho aqui para a constituição dessa paciente. Quantos anos ela tem? 70. 70, né? Então, se eu digo para vocês que a partir dos 40 anos de idade a gente acaba tendo uma perda aí de 1 ml por minuto de taxa de filtração, e que uma taxa de filtração habitual seria em torno ali de 90 até 120 ml por minuto, eu esperaria que essa paciente, em 2023, num processo de perda por um envelhecimento saudável, tivesse 27 ml de taxa de filtração. Se a gente for ver do outro caso, ele tinha acho que 82 e estava com 60, né? Então, E ele tinha 82 anos e estava com 60. E ela, com 70 anos, ela está com 11. É compatível com um envelhecimento saudável? Não. Não. E ela tem fatores de risco que justificam essa paciente desenvolver uma doença renal crônica? tem bastante. Tem Ela é bastante diabética. Ela é diabética, Hipertensa. hipertensa, ela já tem repercussões sistêmicas de um diabetes não bem controlado, ela tem retinopatia diabética, ela tem neuropatia diabética, ela
tem uma hipertensão, onde precisa de pelo menos 3 classes de droga para tentar um mínimo controle, e ela mostra para vocês também alterações que podem, e nesse caso são compatíveis, tanto no exame físico, quanto em achados de exames complementares, de prejuízos numa função renal. Veja, essa paciente vem para vocês, gente, com um edema generalizado há 2 meses, tá certo? Um edema que está associado a um excesso de volume, então, tanto na periferia, mas com alteração também na região pulmonar, um acúmulo de líquido no espaço peritoneal, tá? Com um abdômen mais acítico, e nesse processo todo, ela tem também uma anemia, ela tem alteração da cinética da vitamina D e de uma possível doença mineral óssea, um hiperparatiroidismo, tá? Sendo assim, alterações que são compatíveis com uma doença renal crônica mais avançada. Lembra que o rim, quando não funciona tão bem, ele deixa de fazer o que ele era para fazer, retirar o excesso de líquido, retirar toxinas, produzir hormônios. A eritropoetina, hormônio muito importante para estímulo para a minha medula produzir células do grupamento vermelho, hemoglobina. E a ativação da vitamina D e regulação do PTH também é feita a partir de algumas intervenções do próprio rim. Então, essa paciente, ela tem uma alteração da função renal muito mais expressiva, ela tem albuminúria, ela tem sinais de descontrole de funções outras que o rim, em uma situação saudável, deveria fazer, tá? Com 12 anos a menos que o nosso pacientinho de 82 anos, agricultor e superfuncional. Então, eu trago para vocês 2 extremos de comportamentos renais em pacientes com idades até mais avançadas. E um se comporta de uma maneira totalmente diferente do outro. E é por isso que olhar só uma taxa de filtração glomerular de maneira isolada nem sempre quer dizer todo o filme que esse rim está fazendo em relação à função ou a intervenções, insultos que esse paciente foi submetido, tá? Eu não posso predizer que esse idoso de 82 anos tem uma alteração crônica da função do rim, sem entender o comportamento, os outros achados, e eu não posso taxar um rim de velho como um rim patológico, um rim não saudável, sem eu entender tudo que ele está querendo traduzir para mim. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não é porque o paciente é idoso que ele tem uma doença renal crônica, tá? Eu preciso avaliar todo esse contexto. Eu posso ter uma redução da taxa de filtração glomerular e isso ser totalmente compatível com o envelhecimento saudável. Tudo depende da proporção de outros achados complementares, da presença ou não do funcionamento do rim em seus aspectos macros, controle de líquidos, controles hormonais, controles de toxinas, tá certo? E, durante todo esse processo, identificar possíveis fatores de risco que podem, sim, estar levando esse paciente a desenvolver uma doença renal crônica, quando aquela perda que ele tem não é compatível, é muito maior do que um processo de envelhecimento. Eu posso ter um idoso saudável, eu posso ter um idoso saudável com comorbidades, e eu posso ter um idoso com uma doença renal crônica. Então, aqui a gente está diante de várias facetas diferentes para um rim dos mesmos 80 anos, por exemplo. Tá bom? Então, esse paciente, então, nesse caso, tinha uma doença renal crônica já no estágio 5, tá? Que a gente graduou isso conforme a taxa de filtração glomerular, e num estadiamento A3 de albuminúria, tá certo? De onde a gente tirou isso? A gente tirou daqui, ó. Então, toda vez que eu faço o diagnóstico de uma doença renal crônica, eu preciso estadiar o risco cardiovascular e risco de progressão intrinsecamente dessa doença. Então, nossa paciente tinha 11 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, tá? E tinha uma albuminúria maior que 300 miligramas por gramo de creatinina, tá bom? Ou seja, ela estava aqui em relação a risco
cardiovascular e risco de progressão da doença renal crônica para um estágio terminal ou estágio avançado, como a gente prefere chamar hoje, tá? O que mais que essa paciente tinha, então? Se a gente tem uma doença renal crônica, causas para ela, pode ser provavelmente por causa de um diabetes muito mal controlado, que parecia ser muito pior em relação à repercussão da hipertensão, tá? Então, provável etiologia, uma doença renal associada ao diabetes, e ela tinha uma síndrome hemogênica, tá? Explicada por uma síndrome nefrótica. Uma proteinúria que a gente chama de teor nefrótico, tá certo? Acima de 3,5 gramas de proteinúria. Ela tinha hipercolesterolemia, dislipidemia, ela tinha anasarca e ela tinha hipoalbuminemia, tá bom? Então a gente chama isso de uma síndrome nefrótica e o culpado aqui é o rim. Muita informação, não sei se ficou claro para vocês, fico aberto a dúvidas e obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigada, Beto. Cadê? Já abri minha câmera, mas não está aparecendo. Beto, muito obrigada pela aula, foi super didática. Travou, gente? Não sei se Eu que estou agradeço. entendendo, Beto. Travou, Beto? Não, Não, né? não, deu certo, deu certo. Tá bom. Muito obrigada pela aula, foi assim uma revisão de fisiologia renal, um pouco de anatomia, né? Então acho que eles puderam rever. Eu falo que se eles não saírem desse curso de medicina sabendo um pouquinho de nefro, a gente falhou, viu, Beto? Porque eu nunca vi tanto nefrologista. Então, Eu não tive esse contato com nefrologia durante a minha graduação e eu senti falta, e eu acho que muitos médicos formados não têm esse contato com nefrologia como a gente está tendo aqui com os alunos, e isso faz muita diferença, porque todo médico tem medo de problema renal, não é, Beto? sim, Quando é criança com um problema renal, eles não eles têm medo de pegar, eles têm medo de evoluir o paciente, né? Então foi uma aula excelente, porque traz o que acontece realmente, o que eles vão pegar na vida cotidiana, mesmo sendo clínicos ou generalistas, né? Sim, com certeza. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Quando vocês vão pensando nas perguntas, né, eu acho que esse comentário é muito importante, porque, assim, muitas graduações, né, a nefro não é um tema tão fácil assim, né, é um tema muito complexo, você precisa imaginar estruturas, entender como é que se relaciona uma coisa que está num canto com outra coisa de canto totalmente diferente, né, lá do outro lado. E por ter essa dificuldade, muitas vezes a nefro acaba sendo, dentro das áreas clínicas, um tabu, né? Então as pessoas acabam tendo uma barreira assim com a nefro. Então, eu acho que talvez os alunos tenham um privilégio, né, de, conforme esse corpo clínico muito bom, e assim, com nefrologistas, de desmistificar uma especialidade que vocês vão ver nos próximos 5 anos crescer muito, tem muita novidade vindo para a parte da nefrologia, e que ela é a clínica médica pura, gente. A nefro e a cardio, assim, lógico que as outras também são, mas são áreas que os órgãos não funcionam sozinhos, eles só funcionam com o funcionamento de outros de maneira adequada. Perfeito, a gente já conquistou uma aqui, ó, a Salete falou que o rim é lindo, viu, Beto? Então, É isso aí. conseguimos. Vencemos. Gente, alguém tem alguma pergunta pro Beto? Acho que não, Beto. Gente, muito obrigado, viu? Fico à disposição de vocês. Parabéns, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Ô, Beto, depois você manda seu e-mail para eu anexar também para eles, né? Caso eles tenham alguma dúvida, acho que é legal, né? Pode deixar, opa, será um prazer sempre. Então tá bom. Pessoal, então boa noite. Bom descanso para vocês. Muito obrigada, Beto, de novo, e nos vemos no ano que vem. Isso aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tá bom. Beijo. Obrigada, doutor. Nada, que isso.